Olá, meu nome é Ludmila, eu sou natural de Anápolis, Goiás, mas eu moro em Brasília. Sou da Igreja Núcleo da Fé e eu sou da turma 5 do IC College, me formei em dezembro de 2022. Vir para o college foi uma decisão que mudou a minha vida, né? Eu definitivamente não sou mais a mesma pessoa. O college me ensinou a ser filha, o college me ensinou sobre dependência, o college mudou a minha forma de enxergar e perceber o mundo. Aqui eu fui muito amada, mas aqui eu também fui esticada, fui lapidada, fui moldada, né? E eu sou muito grata a Deus por ter tido essa oportunidade de viver tudo que eu vivi aqui, né? E antes de vir para o college eu trabalhava, servia na minha igreja. Em 2018 eu havia me formado em arquitetura e eu tinha muitos planos, muitos sonhos. Mas em um determinado momento eu senti Deus como um bom pai, reorganizando as minhas prioridades, sabe? Me mostrando que muitas coisas são importantes, mas de fato apenas uma é necessária, né? Eu já estava bastante envolvida na minha igreja, mas veio um desejo de me separar de uma forma ainda mais intensa para Deus, sabe? De poder viver um ano ainda mais separado. E aí foi quando eu comecei a orar sobre isso, esse desejo começou a crescer no meu coração e foi nesse processo que eu conheci o college. E aí eu falei com os meus pais, com os meus líderes, meus pastores, todos me abençoaram para essa nova estação. Eu ainda não sabia como seria, nem sabia que seria tão rápido. Em todos os detalhes eu pude ver a mão de Deus e o cuidar de Deus, né, nesse processo antes e durante o tempo que eu estive aqui. E no dia 12 de fevereiro de 2022 eu estava me mudando para São José dos Campos. E eu me lembro até hoje, o primeiro culto que eu estive aqui na colina, eu chorei muito porque era como se eu estivesse pisando em um sonho, né? E eu sabia que aquilo ia mudar a minha vida para sempre, assim. Vim pra cá com muitas expectativas, com muita vontade de aprender, com um futuro ideal em mente, com muita vontade de crescer, de ser usada por Deus. Quando eu cheguei aqui, Deus já tinha um plano. Como o pastor Fabiano diz, college é a escola do quebrantamento. E, na minha opinião, essa é a melhor definição, sabe? Eu vim com muitas expectativas, mas o Senhor foi me ensinando que para Ele construir algo em nós, muitas vezes é preciso desconstruir muitas coisas em nós, né? E eu realmente vivi esse processo de ser quebrantada, de ser esmagada, moldada, assim. E muitas vezes, de fato, eu me sentia assim, sabe? Muitas vezes eu me sentia esmagada mesmo, mas o processo ele não serve para nos destruir, né? O processo ele serve para nos moldar, para realmente nos transformar de dentro para fora. A pastora Anne, ela diz algo que me marca muito, que é a liberdade, ela tem um custo alto, ela tem um preço alto, mas não viver essa liberdade é um preço muito maior, né? E a gente carregar um fardo de construir o nosso futuro sozinha, carregar um fardo de provar a nossa identidade, realmente é muito pesado. E aqui o Senhor realmente me ensinou a ser filha. Ele começou a mexer em tudo aquilo que eu depositava a minha segurança, tudo aquilo que eu acreditava ser a minha identidade, para Ele me ensinar de fato a viver essa identidade, né? Ele começou a desconstruir muitos medos e mentiras que eu carregava para que eu pudesse ser a Ludmila que Ele me criou para ser. No meio desse processo todo a gente não tá só, né? Porque aqui no college a gente encontra uma família que ama, que cuida, que impulsiona, que aconselha, que de fato a gente encontra muitos homens e mulheres de Deus que são como jardineiros na nossa vida, né? Que semeiam, que preparam o solo, né? Que adubam, que plantam com o prazer de nos ver crescer e desenvolver. Aqui no college eu fui muito presenteada por Deus e o Senhor me surpreendeu de muitas formas. E uma das coisas que eu gostaria de citar é que, como eu falei anteriormente, sou formada em arquitetura e quando eu vim pra cá, isso foi algo que eu deixei na prateleira ali, sabe? Eu não imaginei o que o Senhor faria nessa área na minha vida, né? O Senhor me surpreendeu logo na primeira semana, na semana inaugural, e era uma quinta-feira, a gente teve uma ministração muito impactante e no final dessa ministração, o pastor que estava pregando, que era o pastor Juan, ele me entrega uma palavra ali, ele falou que Deus estava me chamando para arquitetar muitas coisas e que Ele me usaria para revelar a glória de Deus através desses propósitos, né? E foi muito impactante isso. Ele não sabia, ele não me conhecia, ele não sabia que eu era formada em arquitetura
e foi algo muito marcante, assim, né? E aí eu falei isso a ele, né? E ele disse que o Senhor estaria me usando, de fato, para ser uma arquiteta que revelaria a glória de Deus e que o Senhor iria trazer provisão para esses propósitos. Aqui no college eu me lembro especificamente que eu recebi com muita fé aquela palavra, eu comecei a gerar isso, a orar sobre isso. Eu me lembro especificamente de um dia que eu estava na Casa Betel, eu estava ali naquela parte do deck, olhando para a cidade, eu estava falando com Deus e falando de fato, Senhor, eis-me aqui, me usa, eu quero realmente servir com a minha profissão para um propósito maior, servir o Teu reino. Nesse mesmo dia, após o intervalo, a gente teve uma aula com o pastor Marcos Madaleno e naquele dia ele foi um instrumento de Deus, realmente para me impulsionar, para me incentivar nesse propósito. Ele compartilhou acerca de alguns projetos missionários que envolviam a arquitetura e ele também me conectou com a Melina, que é alguém que foi uma resposta de Deus para esse tempo aqui no college. A Melina, ela é uma pessoa incrível, ela é uma arquiteta aqui da igreja e ela foi um canal que realmente me abriu portas para poder estar servindo no reino com a arquitetura, né? Cumprindo uma palavra que eu recebi ali na semana inaugural. Aí eu pude participar de 2 projetos com ela. Em um deles, ela me convidou para ajudá-la em uma proposta de um projeto para refugiados, para um trabalho que acontece lá na Venezuela. A proposta desse projeto ela é incrível e participar desse projeto realmente expandiu tanto a minha mente, sabe, de como eu posso abençoar pessoas com a minha profissão, assim, como a arquitetura pode ser um instrumento de Deus para isso, né? E um outro projeto que eu gostaria de citar é o Alto de Páscoa, né? Esse projeto, ele realmente tem o meu coração, assim, porque foi mega especial participar de todo o projeto e o Alto de Páscoa, ele é muito mais do que um espetáculo. Ele narra a história do maior amor que o mundo já viu, né? E para mim, realmente muito emocionante, muito gratificante poder participar e poder estar servindo em um projeto que abençoa tantas pessoas, tantas famílias. E eu realmente não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo isso, sabe? E tudo isso é sobre Ele, porque o Senhor, Ele tem planos e sonhos muito maiores que o nosso, né? Ele faz muito além daquilo que a gente sonha, Ele faz além da nossa capacidade, das nossas possibilidades, né? E eu sou realmente muito grata por tudo que o Senhor fez, por tudo que eu vivi, por tudo que eu recebi do Senhor nesse tempo aqui no college. E o college termina, mas uma vez que a gente foi matriculado na escola do quebrantamento, os processos continuam, né? E eu continuo nesse processo de ser moldada por Deus. Deus tem me ensinado muito nessa etapa pós-college mesmo. Eu tenho sido realmente moldada, ensinada, confrontada, né? Em amor. Tem sido um tempo muito especial mesmo, de servir a minha casa, a minha igreja, a minha cidade. Não tem nada melhor do que viver por essa causa do Evangelho. E de fato eu não trocaria isso por nada, né? E nada disso é sobre a nossa força ou sobre a nossa capacidade, mas é sobre o braço forte do Senhor, né? Sobre as nossas vidas. E se a gente tem Ele, a gente tem tudo, né? E eu sou muito feliz por poder viver tudo isso com Jesus.